Tudo bom, pessoal? Meu nome é Murilo e hoje vou falar com vocês aqui um pouquinho do projeto Silence, a aeronave silenciosa. O projeto é uma parceria entre o Laboratório de Vibrações e Acústicas da UFSC, a USP, o ITA e a Embraer. Nessa apresentação passaremos por alguns pontos-chave, como o porquê do projeto, o que influencia no ruído da aeronave, o que é um jato e um pouco da nossa bancada e os experimentos que viemos conduzindo até então. Iremos começar então com o porquê do projeto. O projeto visa diminuir os ruídos de uma aeronave a fim de aumentar a qualidade de vida das pessoas que moram ao redor dos aeroportos. Isso pois o barulho de aviões é comprovadamente prejudicial à saúde humana, trazendo sérios riscos ao longo prazo. Aliado a esse problema, o aumento do tráfego aéreo é certo, e em 20 anos os valores de tráfego podem dobrar, segundo alguns relatórios de agências internacionais. Para prevenir os danos à saúde da população, várias regulamentações começaram a ser impostas por governos. A primeira, de 1979, foi o Anexo 16, originado na Agência Regulatória Internacional de Aviação Comercial, naquele mesmo ano. Em resposta a esses regulamentos, as empresas começaram suas linhas de pesquisa, a fim da redução do ruído. Podemos citar com elas, então, a Quiet Aircraft Technology nos Estados Unidos, a X-Noise na Europa, a Garmin no Canadá, a National Programming na Rússia, JAXA no Japão e no Brasil a Embraer com a sua aeronave silenciosa. Agora iremos para a parte mais técnica e começaremos pelas origens dos ruídos dos aviões. Essas fontes podem ser separadas em dois grandes grupos: as de airframe, que se originam na interação do ar e as partes de avião em alta velocidade, como a fuselagem, os flaps e os trens de pouso, e o outro grupo, as originadas no motor, como os fãs, o jato e o compressor. Vemos aqui, no gráfico abaixo, que a maior contribuição do ruído vem do motor, e no caso da decolagem, essa contribuição é principalmente associada ao ruído de jato que estaremos estudando. Como iremos falar do ruído de jato, é interessante saber como esse jato é gerado no motor. No caso de motores turbofan, parte do ar do lado de fora passa por dentro dos compressores e posteriormente da câmara de combustão, onde sua pressão e temperatura são elevadas para ser expelido. Quando ele é expelido, ele se mistura com o ar que passou pelo fã e se torna um jato ao sair do motor. A figura ilustra bem o comportamento. Agora que entendemos como o jato é gerado em uma aeronave, vamos passar por cima dos pontos principais antes de entrar em especificidades. Primeiro, o jato é caracterizado como um escoamento meio que eficiente. Segundo, o jato livre realmente bem entendido. E terceiro, a lei de Lighthill. E por que a lei de Lighthill é tão importante? Bom, foi a partir dela que começou a ter uma noção de como calculamos o ruído do jato, e foi a partir dela que ocorreu a diminuição do ruído de todos os tempos, quando se desenvolveu o primeiro turbofan, reduzindo o ruído em até 30 decibéis. Passado por esses pontos chaves, vamos entender um pouco da física do jato, a fluidodinâmica dele. O jato, como já mencionado, pode ser escrito como um escoamento expelido em um meio quiescente. Portanto, existe uma interação entre o fluido em movimento e o fluido parado, de maneira que o fluido parado tenta frear o fluido em movimento. Essa região de interação é chamada zona de entranhamento. As outras zonas são a mistura, onde o fluido quiescente se mistura com maior eficácia com o fluido do jato, e a zona de potential core, que é a região onde a velocidade inicial do jato. Todas essas regiões conseguem ser visualizadas na imagem acima. Outra característica importante do jato é a sua alta turbulência. O jato atinge altos níveis de turbulência devido ao entranhamento do mesmo com o meio quiescente. Essa turbulência é composta de pequenas e grandes escalas, que são como vórtices no jato, e elas estão associadas ao ruído de baixa e alta frequência. Na parte de acústica, como dito anteriormente, já entendemos que o ruído de jato é proporcional ao oitavo da velocidade, graças às correlações de Lighthill. Além disso, sabemos que o jato tem um padrão de direcionalidade, ou seja, para cada ângulo medido, o espectro de ruído do jato deve se comportar de uma certa maneira que a literatura já prevê. Agora que já entendemos o jato, vamos entender um pouco do que fazemos aqui no grupo de aeroacústica do LVA. Temos em nossa disposição um rig que é capaz de gerar jatos em velocidade de até 300 metros por segundo, para podermos estudá-los. Além disso, nosso rig contém 10 microfones espaçados igualmente em ângulos de 60 a 150 graus. Contamos também com uma travessa automatizada para podermos realizar medidas de interação com o jato e uma placa.
É importante mencionar que o nosso rig foi validado a partir dos dados da NASA, conferindo para nós uma grande precisão. Bom, mas como nossa bancada funciona? O rig funciona a partir de um compressor industrial localizado nos fundos do rig. Ar é comprimido até 11 bar em um grande balão azul que fica do lado do laboratório. A partir de um software de controle de relação isentrópica vista na tela, conseguimos ajustar algumas válvulas automáticas para que a velocidade de saída do bocal do jato seja desejada. Com uma velocidade constante, abrimos outro software para gravarmos os ruídos com os nossos microfones e depois estudar eles. Agora vamos falar um pouco das medidas que já foram realizadas no laboratório. Dentre elas, as que mais se destacam são a validação do modelo de Wave Package dos pesquisadores do ITA, o efeito jato flap e a diminuição promovida por trash gates. Trash gates são uma espécie de portas para que o jato possa passar entre os flaps. Os gráficos mostram os resultados obtidos quando examinamos a interação jato-flap em vermelho e a adição de um trash gate nesse flap em azul e preto. A melhora, como vocês podem ver, é visível promovida pelo trash gate. Com isso, terminamos a nossa apresentação. Espero que tenham gostado do projeto Silence, a aeronave silenciosa, que estamos desenvolvendo no Laboratório de Vibrações e Acústica da UFSC.